Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa é a primeira videoaula que estamos gravando do curso de Direito Constitucional Aplicado à Administração Pública, voltado para o quinto período do BICE da Unifal. No canal, sempre que tiver marcado Estado no título da aula, trata-se de aula voltada para a turma de Fundamentos do Estado no terceiro período. Sempre que tiver marcado Constitucional, né, e depois o tema, é uma aula voltada para a turma de Direito Constitucional no quinto período. Tranquilo? Bom, eu passei para vocês, pessoal, no e-mail, um link para uma atividade que vocês devem realizar até a quarta-feira da semana que vem, valendo nota. O que é essa atividade? Essa atividade consiste basicamente na resposta que vocês têm que dar a 3 perguntas que têm a mesma estrutura. Em cada uma das perguntas eu ofereço um tema e peço para vocês dissertarem sobre aquele tema. O que é dissertar sobre um tema? É escrever uma pequena redação, né? 1 ou mais parágrafos sobre aquele tema. O primeiro tema evoca, né, as leituras e a discussão que nós realizamos presencialmente na Unifal, na aula que tivemos sobre Constituição, e as outras 2 questões dizem respeito a temas que estamos trabalhando aqui à distância, né? Essa é a primeira videoaula que está sendo gravada. Eu mandei 2 videoaulas feitas por outros professores para que vocês assistissem, e eu pedi também para vocês lerem um trecho aqui do livro Direito Constitucional Descomplicado, do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, né, referente ao tema administração pública, né, que é a nossa atividade, uma das atividades que vocês devem realizar agora nesse período de suspensão das aulas presenciais. Então, com base nesse conjunto de videoaulas e com base nesse texto, vocês devem responder as outras 2 questões, né, do questionário. Vocês devem dissertar sobre os temas que estão postos. Lógico que vocês podem fazer isso com consulta a qualquer material que vocês tiverem, né? E devem fazer isso de forma individual, dado a conjuntura atual de impossibilidade de aproximação física em virtude da quarentena e do isolamento social. Beleza? Então, até quarta-feira da semana que vem, vocês devem entregar, basta preencher ali responder no próprio formulário e dar o enviar. Beleza? Bom, pessoal, o tema da nossa conversa de hoje é administração pública, né? A Constituição Federal de 88, ela prevê uma regulamentação jurídica constitucional para a administração pública brasileira no capítulo 7 do título 3 da Constituição. Então tá lá, né, o título 3 se chama da Organização do Estado, o capítulo 7 se intitula da Administração Pública. E ele vai do artigo 37 ao 43. Eu peço a vocês, por favor, que leiam esses artigos da Constituição, conheçam o regramento constitucional da administração pública brasileira, que está lá, né, dividido em 4 seções, do artigo 37 ao 43. Quando a gente fala de administração pública, e agora eu vou retomar um tema que vocês viram lá no curso de Fundamentos do Estado, no terceiro período, quando a gente fala de administração pública, a gente está falando, em essência, da chamada função executiva do Estado. Quando vocês discutiram tripartição de poderes, lá na aula de Fundamentos do Estado do terceiro período,
vocês viram que contemporaneamente se entende que o Estado realiza 3 funções principais. A função legislativa, ligada à produção de normas gerais e abstratas, a função jurisdicional, ligada à decisão de controvérsias, na decisão de casos concretos, gerando coisa julgada, e a função executiva, que em regra é entendida por exclusão como as outras atividades realizadas pelo Estado que não sejam exercício de função jurisdicional e que não sejam exercício de função legislativa, e que incluem, por exemplo, prestação de serviços públicos, a realização dos chamados atos de poder de polícia, promoção de políticas públicas, etc. Quando a gente fala da função executiva, a gente está falando, em síntese, de administração pública. Então, quando a gente fala de administração pública, a gente não está falando de função jurisdicional, a gente não está falando de julgamento, de ações judiciais, e a gente não está falando de função legislativa, a gente não está falando de produção de leis, a gente está falando das outras coisas, dos outros atos, dos outros serviços que o Estado realiza, que não seja legislação e jurisdição. Bom, um dos vídeos que eu passei para vocês, uma das videoaulas que vocês devem assistir, trata sobre o tema administração pública direta e indireta. Existem 2 formas principais para se conceituar na doutrina jurídica brasileira a administração pública. Uma que tem em conta as atividades que são realizadas e outra que tem em conta os sujeitos. A definição que tem em conta os sujeitos, que é chamada de subjetiva ou formal, é a que divide a administração pública em direta e indireta. E essa divisão e essa discussão está sendo trabalhada no vídeo que eu passei para vocês. Eu peço que vocês vejam aquele vídeo com bastante atenção, está bem didática a explicação. A atuação administrativa, a ação dos sujeitos que integram a administração pública no cumprimento da função executiva, ela está sujeita ao regime jurídico administrativo, um conjunto de princípios e regras de direito público que orientam a ação desses sujeitos da administração pública direta e indireta, que na outra videoaula vocês viram quem são. O regime jurídico administrativo ele é pautado por um conjunto de princípios jurídicos, alguns explícitos, ou seja, expressamente previstos, outros implícitos, ou seja, não previstos de modo explícito. O segundo vídeo que eu passei para vocês, ele apresenta os princípios jurídicos explícitos que regem a administração pública brasileira, que norteiam e embasam o regime jurídico administrativo. São eles o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Eu não vou falar aqui sobre esses princípios, porque lá no vídeo tem uma explicação bem feita e detalhada sobre esses 5 princípios. Mas o que eu quero frisar aqui com vocês é que o regime jurídico administrativo, ou seja, o conjunto de normas jurídicas de direito público que regem
as ações da administração pública tem como base dois princípios jurídicos implícitos, não expressos, que são o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Né? O princípio da supremacia do interesse público determina que o interesse público primário, né, que é o bem-estar da coletividade, ele está numa posição superior em relação aos interesses particulares. O interesse público é supremo em relação aos interesses particulares. Quando a gente fala da relação entre Estado e indivíduo, a gente está falando de uma relação em que um ente exerce soberania sobre o outro, né? Em que um ente tem mais poder político, jurídico, está numa posição de hierarquia superior. Né? E se extrai daí a ideia base da supremacia do interesse público. O interesse público é supremo em relação aos interesses particulares. É possível, é por isso que, por exemplo, uma propriedade particular pode ser desapropriada pelo Estado, pelo poder público. O Estado pode, mediante um procedimento jurídico, retirar da esfera patrimonial privada um bem, para satisfazer um interesse público. Só que o interesse público ele é indisponível, o que significa dizer que a administração pública não pode tirar da sua cabeça ou determinar com base em parâmetros qualquer o que é o interesse público. Esse interesse público que é supremo, ele é ao mesmo tempo indisponível. A administração pública não tem liberdade para determinar de forma desmotivada e, por exemplo, contrária à lei, o conteúdo do interesse público. O conteúdo do interesse público ele é pautado pela legislação, pelas regras constitucionais, pelo conteúdo normativo do ordenamento. E é esse equilíbrio entre a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público que sustentam o regime jurídico constitucional, que possui nos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade, os seus principais princípios jurídicos explícitos. Isso está lá na segunda videoaula. Tranquilo? Na projeção que eu mandei para vocês, tem um gráfico no último slide, um gráfico que tem como fonte o GGDC, Groningen Growth and Development Center, com dados de 2011, trazendo um mapa da produtividade no Brasil, comparando diversos setores que realizam atividades econômicas no Brasil em relação à produtividade, entendida a produtividade como valor adicionado, valor agregado, dividido por número de pessoas ocupadas. E esse gráfico, ele mostra que os serviços de governo estão situados na esfera superior do gráfico. Estão situados entre aqueles campos de atividade econômica com maior produtividade média. Esse é um dado que eu quero trazer para vocês
para contrapor a um discurso que é corrente na sociedade brasileira de que a administração pública brasileira é ineficiente, né, de que os servidores públicos são preguiçosos, né, de que o serviço público brasileiro não funciona. Né. Essa ideia que é corrente na sociedade brasileira não encontra respaldo peremptório em dados científicos. Né. Um conjunto grande de dados que existem, e esse é só um exemplo, evidenciam em parâmetros econômicos e econométricos a eficiência da administração pública brasileira, seja no comparativo com outros setores de atividades econômicas realizadas no Brasil, como esses aí que estão postos nesse gráfico, seja no comparativo com as administrações públicas de outros países. E se a gente quiser realmente aprofundar essa reflexão, né, o argumento principal, na verdade, não é nem esse. Uma vez que a ação da administração pública ela não deve ter em conta parâmetros econômicos ou econométricos como eixo central de avaliação da sua atuação. Uma vez que a administração pública realiza função estatal e visa cumprir os objetivos constitucionais postos para o Estado brasileiro e promover assim bem-estar geral, os parâmetros que balizam a atuação da administração pública não são estritamente econômicos e, portanto, não é uma matriz econométrica que deve ser usada para avaliar a atuação da administração pública. Tranquilo? Mas mesmo se a gente evocar esse tipo de matriz, né, tem resultados como esse, dessa pesquisa, que a gente pode usar para se contrapor ao discurso de que o serviço público brasileiro não é eficiente, não é produtivo. Bom, no segundo material de projeção que eu mandei para vocês, estão delineadas as demais regras constitucionais sobre a administração pública. E eu vou concluir essa nossa primeira videoaula falando um pouco dessas regras. Uma regra importante diz respeito às modalidades de ingresso no serviço público. No serviço público, em regra, se ingressa por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos. Isso está lá no artigo 37, inciso 2º. Nesses concursos públicos, uma porcentagem dos cargos e empregos deve ser reservada por lei às pessoas com deficiência. Isso está lá no inciso 6º do artigo 37. Mas existem algumas funções públicas que são realizadas por pessoas que não foram aprovadas em concurso público. São os chamados cargos de provimento em comissão, o que a gente conhece popularmente como cargos de confiança. Então, embora, em regra, o acesso ao serviço público se dê por concurso público, e eu, por exemplo, para dar essas aulas aqui para vocês, passei por um concurso público, fui aprovado em um concurso público em 2017, excepcionalmente há, no campo da administração pública, um conjunto de cargos que se acessa sem a necessidade do concurso público, são os chamados cargos de provimento em comissão. Os servidores públicos, eles têm um conjunto de direitos previstos na Constituição Federal de 88. Entre esses direitos está o direito à associação sindical e o direito à greve. O servidor público tem direito a se associar a sindicatos e o servidor público tem direito a realizar greve como instrumento de reivindicação
das suas demandas políticas. Os militares, que são um tipo específico de servidor público, não podem se sindicalizar e não podem realizar greve. Está lá no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, a vedação à sindicalização e a vedação à realização de greve por militares. A Constituição também estabelece um conjunto de direitos relativos à remuneração dos servidores públicos. Entre eles está o direito à revisão geral anual e o direito à irredutibilidade de subsídios. Um outro direito que o servidor público brasileiro possui é o direito à estabilidade, que está previsto lá no artigo 41 da Constituição Federal. O que é a estabilidade? A estabilidade, ela é a previsão de que o servidor público estável, ele só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, por processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa, e por procedimento de avaliação periódica de desempenho, também assegurada ampla defesa, e, num caso específico, de excesso de despesa com pessoal, previsto lá no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição. Então, a estabilidade, ela é um direito do servidor público, segundo o qual o servidor público só pode perder o seu cargo por sentença judicial ou por processo administrativo, seja disciplinar, seja de avaliação de desempenho. A estabilidade, ela existe para proteger o servidor público das pressões políticas, né? E para garantir que o servidor público realize a sua função de maneira protegida legislativamente das pressões políticas. Esse é o fundamento, vamos dizer assim, político da estabilidade. É proteger o servidor público de pressões para que ele possa realizar o seu trabalho com base na lei, né, e não com base em interesses escuros que eventualmente sejam colocados para ele. O servidor adquire estabilidade, né, depois de aprovado no concurso público, nomeado para o cargo, né, exercê-lo por 3 anos e depois de aprovado em avaliação periódica de desempenho. Esses são os 4 requisitos para que o servidor público adquira estabilidade. Eu fui aprovado no concurso em 2016, na verdade, fui aprovado no concurso em 2016, tomei posse em dezembro de 2016, exerci o cargo de professor por 3 anos, até dezembro de 2019, fui aprovado na avaliação de desempenho e hoje eu sou estável no cargo, nesse cargo de professor. Isso, a estabilidade me protege de pressões políticas e permite que eu realize o meu trabalho aqui, tendo por foco prioritário, né, vocês, né, os estudantes, e a realização desse serviço público educacional. Então, a estabilidade é um direito importante do serviço público que está constantemente ameaçado. Bom, um outro tema importante também aqui dessa nossa discussão sobre regras que norteiam a atuação da administração pública é o tema da responsabilidade civil da administração pública. Esse tema está regulamentado no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, que estabelece que
a administração pública responde civilmente pelos atos, né, pelos danos causados pelos agentes públicos e responde independentemente de culpa ou de dolo, né, aplicando a chamada teoria do risco administrativo para punição civil, para responsabilização civil da administração pública. O que significa isso? Significa que no exercício da função executiva, né, se um agente da administração pública, se um órgão da administração pública causar um dano, seja ao usuário, por exemplo, do serviço público, seja a terceiro, né, essa pessoa que sofreu o dano pode processar a administração pública e receber uma indenização civil por conta daquele dano causado. Então, se, por exemplo, né, um professor da Unifal, né, no exercício da sua função de professor, causa um dano à honra de um estudante por discriminá-lo racialmente, né, e lesa aquela pessoa, né, causa um dano à honra da pessoa, em virtude, por exemplo, da prática de um ato de racismo, além das punições penais que aquele professor pode sofrer, a pessoa vítima pode processar a Unifal, né, que é um ente autárquico integrante da administração pública indireta da União, né? Então, caso algum agente público, né, cause dano a um usuário de um serviço público ou a terceiro, né, independentemente da existência de culpa ou de dolo, né, há a possibilidade de responsabilização civil da administração pública. Tranquilo? Um último tema aqui que eu gostaria de conversar com vocês, que também está previsto na Constituição Federal, relativo à atuação da administração pública, é o tema das licitações públicas, né? Diferentemente de um particular, eu ou você, né, que podemos comprar e vender os nossos serviços, né, em tese, para quem a gente quiser, né, eu posso comprar pão onde eu quiser. A administração pública não. Para toda obra, para toda compra, para todo serviço ou para toda venda que a administração pública concretizar, ela deve obedecer ao regime jurídico administrativo, um conjunto de princípios e regras que norteiam a atuação da administração pública e que dispõem que essas ações devem se realizar mediante um processo administrativo específico chamado licitação, né, no qual os concorrentes, né, oferecem as suas condições para cumprimento daquela demanda e a administração pública, pautada em critérios objetivos, determina o vencedor ou a vencedora e realiza a obra, o serviço, a compra ou a alienação com a entidade vencedora da licitação. Isso é um corolário, isso está relacionado ao princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Como o interesse público é indisponível, né, a administração pública não pode, o administrador público não pode, da sua cabeça, né, sem se pautar por critérios objetivos, escolher, né, a obra ou o realizador da obra ou o realizador do serviço. A administração pública tem que se pautar em critérios objetivos e tem que obedecer a esse procedimento público que garanta ampla concorrência, igualdade de condições
e que deve ser realizado, em regra, para as obras, serviços, compras e alienações, que é a licitação. Tranquilo, pessoal? Então esse é um apanhado geral aqui da Regulamentação Constitucional da Administração Pública. Reitero que vejam as 2 videoaulas que eu indiquei para vocês e também que realizem a atividade de avaliação até quarta-feira da semana que vem. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail, estou à disposição de vocês. É uma alegria para mim estar podendo participar aí minimamente desse momento difícil ao lado de vocês. E tamo junto, tô por aqui, contem comigo. Beleza? Um abração e até mais.